Olá, como vai você? Aqui, pastor Carlos Neto, comunicando sempre com você aquela informação útil que de fato traz uma riqueza para a sua vida. Hoje, no VidaCast, o podcast que você pode chamar de seu, meu amigo, pastor Edson Apolinário. Isso mesmo. Pastor Edson, seja muito bem-vindo ao VidaCast. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Pastor Carlos, para mim é uma alegria muito grande poder estarmos aqui juntos num dia assim tão maravilhoso em poder compartilhar um pouco daquilo que até aqui nós temos experimentado, né, desse amor, dessa graça de Deus. É muito gratificante para mim, eu me sinto muito honrado em fazer parte aqui junto nesse bate-papo que com certeza vai ser uma bênção para a glória de Deus. Você que está chegando aí assistindo o VidaCast, quero falar com você algo. Estou diante de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, de fato, uma presença de Deus real, uma sabedoria muito abençoadora, que de fato tem abençoado milhares de pessoas. Pastor Edson tem uma história de superação maravilhosa. Não saia daí, acompanhe o podcast de hoje, com certeza você vai se surpreender. Pastor Edson, vamos começar, Sim. né, por conta do nosso tempo aqui até, a história do senhor, desde quando eu fiquei sabendo, né, não pelo senhor, depois eu curiosamente também o abordei várias vezes, né? Tivemos aquela ocasião daquelas viagens também, Exato. Quantas viagens, né, hein, pastor? juntos e pude também ser abençoado com a história de vida do senhor. Esta série do VidaCast tem por tema histórias que marcam. E eu queria deixar claro ao senhor que a história do senhor marcou a minha vida, né? Olha E aí. com certeza irá marcar a sua vida também. Pastor, conta para nós aí como se deu, na verdade, na época, o resultado de acabar o senhor ficando em situação de rua. Aí eu sei que houve histórias que nós vamos explorar aqui que foram marcantes na vida do senhor. Pastor, na verdade, né, é um conjunto de coisas. Eu poderia, assim dizer, que o princípio de tudo foi desde quando ainda criança. Eu sou o terceiro filho de uma família assim, bem grande. Somos 15 irmãos. E você vê, eu sou o terceiro filho, e com isso a família é grande. O meu pai, ele até funcionário de uma fábrica de laticínio, Salgado Irmãos, e ele sempre, então, era transferido de um local para o outro. Então, sempre nós estávamos em cidades diferentes. E a situação, uma situação bem precária, bem precária. Os filhos, todos em forma de escadinha. Para você ter uma ideia, eu, meu irmão e a outra irmã, nós em quatro descendo, a diferença de um ano. Meu Deus, Diferença de hein? um ano. E o restante também não tem muita diferença, não. Então, a condição da família em si foi uma condição muito difícil. Eu reconheço que não era fácil para o papai. Aquele tanto de filho, a mamãe tendo que cuidar daquele tanto de criança, e ele um tempo numa cidade, outro tempo noutra cidade diferente, e as situações foram se agravando. Foi em meio às dificuldades. Meu pai, infelizmente, ainda era usuário, ele era alcoólatra, tinha uma vida totalmente também assim desconectada daquilo que era uma realidade para um pai exemplar, coitado. Sim. Hoje eu entendo, sei que aquilo ele também era um escravo. E com aquilo, essas mudanças, tudo, quando eu tinha 6 anos de idade, nós mudamos para Varginha. Papai foi transferido lá para a cidade de Varginha, e ali na cidade de Varginha, eu já com 6 anos de idade,
é que eu comecei realmente a ter um entendimento maior da realidade da vida. Então, eu já fui vendo ali os desafios. Toda a família sofreu, sabe, pastor? Sim. Toda a família sofreu muito. Quantos irmãos, pastor? Me perdoa. Total de 15 irmãos. 15 irmãos. 15 irmãos. Você vê que não era fácil. Meu pai não ganhava tão bem. Infelizmente, ele ainda é envolvido com o álcool, então não tinha como dar assistência devida para a família. E isso foi um dos fatores também que foi destruturando cada vez mais, cada vez mais. Sim. Quando chegou eu ali na minha idade, ali de 11, 12 anos, mais ou menos de idade, ali já estava com a cabecinha totalmente virada, já não conseguia me relacionar bem dentro de casa, já as más companhias ali já era uma realidade na minha vida, muito disfarçada, mas já tinha esses envolvimentos aí que não eram envolvimentos bons, e com isso, cada vez mais a vida foi caindo, cada vez mais as dificuldades foram aumentando. Minha mãe sofria muito. Então, pastor, aproveitando aqui, uma curiosidade, né? Além da situação de ser alcoolista, acontecia alguma situação de violência também na casa do senhor ou não? Acontecia. Acontecia. Porque, infelizmente, o vício, ele é como diz a Bíblia, né? Um abismo chama outro abismo. Já se não bastasse a realidade, né, do alcoolismo, a violência também era uma coisa terrível no seio da família. Eu me lembro ter assistido assim certa vez, quando nós morávamos no bairro da Vila Barcelona, o meu pai, ele alcoolizado, chegou tonto dentro de casa lá, minha mãe na cozinha, ele com uma garrucha velha, ele deu 3 tiros nela. Lá Meu na Deus. cozinha, e a gente criança, tudo lá, já era um pouco já crescido, não era tão criança mais. Mas mesmo assim, ele deu os 3 tiros, espancava. Quer dizer, a violência, a destrutura ali no seio da família era uma coisa muito, mas muito grande mesmo. Sim. Chegou um ponto, para você ter uma ideia, que eu peguei e ainda pensei, falei assim, não dá para ficar nessa casa mais, eu não vou viver aqui mais com a família não, porque não dá. E eu saí de casa, criança de tudo ainda. Então, pastor Edson, o senhor está falando de uma falta de estrutura familiar, né? Exatamente. Onde havia um contexto de álcool, de violência. Isso. Daí eu fiquei curioso, e eu tenho certeza que eles também. Esses tiros que seu pai deu, acertaram sua mãe, não? Não. Não. Olha, para você ver, são coisas assim Graças que a Deus, gente vê milagre. Sim. Milagre. Acertou na panela, na parede, mas Deus seja louvado, mamãe não acertou. Mas são coisas que fica trauma. Sim. A minha mãe, por exemplo, ela era traumatizada. Ela, só de ver a aproximação dele, ela já assustava. E ela passava para nós aquilo. E aquilo que ela passava para nós se tornava um ambiente de medo, um ambiente onde, a hora que a gente sabia mais ou menos o horário que ele ia chegar, já o pavor tomava conta. E com isso, conforme eu estava até mencionando, eu falei assim, eu vou sair de casa. Esse ambiente não dá para viver. E muitas pessoas, sabe, pastor, pensam que vai fazer a melhor coisa ele fugir de situações, fugir de casa. É bem verdade que em alguns momentos o sair para poder conquistar, o sair para poder enfrentar os desafios e vencer é louvável. Mas no meu caso não, eu fugi. Eu quis fugir daquela situação. Da realidade, né? Da realidade. Fugir daquilo e sem rumo, sem direção, sem nada. Sem um objetivo, né? Sem objetivo. Não havia um propósito, na verdade. Não havia. Poderia usar a expressão varrer a sujeira debaixo do tapete, né? Porque eu não vou ver o problema. Exatamente. Então a gente pensa que não vendo o problema,
não vai viver o problema. Eu Exatamente. imagino que o senhor encontrou foi mais problema. Muito piores. Porque aí eu fui realmente me lançar a envolvimentos. Interessante que a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, ensina para nós, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não tinha uma base muito sólida como família, mas eu tinha o amor. Porque, na verdade, o meu pai, fora do álcool, era um homem espetacular. A minha mãe, o tempo todo, nós éramos uma família até muito boa, mas infelizmente essas condições relacionadas ao álcool, ao vício, é que destruturava tudo. Mas quando eu saí para o mundo e que eu fiz amizades e que eu me envolvi com situações, com pessoas, com lugares, aí, meu irmão, pastor, aí a coisa que eu vi foi realmente coisa assustadora. Sim, com quantos anos, de fato, o senhor saiu, vamos falar assim, de casa? Uns 13 anos, mais ou menos. Uns 13 anos de idade, mais ou menos, eu já dava aquela saída, ficava um tempo fora, depois chegava. Mas o senhor ainda não tinha ido para a rua? Não, Ia para casa de definitivo alguém? não. Não, era para um lado, para o outro, não tinha uma morada certa. Sim. Não tinha um lugar certo, não. E o que trouxe o senhor decidir ficar mais na rua? Depois? Na verdade, foi os vícios. Sim. Porque aí entrou os vícios. Aí eu também me tornei alcoólatra, eu também acabei me envolvendo com outras drogas mais pesadas, com amizades pesadas. E olha, a perdição de uma vida humana é a pessoa, ela buscar solução fora de Deus. E eu procurei soluções. Importante isso. E aquela busca de soluções sem ter a direção de Deus me levaram em muitos lugares. Acabei conhecendo pessoas que me levaram também até a participar de rituais, envolvimentos espírita, e essas coisas em si trouxeram para a minha vida, então, consequências piores ainda. Chegou um ponto na minha vida que eu me perdia a respeito da minha própria pessoa. Um exemplo, sexta-feira eu saía de mim. Às vezes, uma sexta-feira eu saía de mim, não me dava conta onde eu estava, o que eu estava fazendo, nem nada. Quando eu voltava em mim, segunda-feira. Segunda-feira, aí que as pessoas iriam me falar o que eu fiz, aonde eu fui, as coisas que eu falei. Eu te confesso que até hoje eu não tenho, assim, consciência de determinadas coisas que na época falavam, né, que eu tinha feito, lugares que eu tinha ido, que eu tinha O senhor falado. não lembra, né? Não lembro, não tenho a mínima noção. Às vezes, quando eu via, eu ia me dar conta onde eu estou. Estava preso, aí ia saber o que tinha acontecido, era confusões, era brigas, era quantas e quantas situações. E isso, pastor, não pode ser esquecido, que o amor de Deus por nós é tão grande, mesmo eu nessa condição, mesmo eu vivendo esse tipo de situação, a minha mãe guerreira, ela sempre procurando, ela sempre, até minha mãe nunca desistiu de mim. Ao longo do tempo, ao longo da vida, muitas pessoas desistiram. Falaram, não tem jeito, não tem... Isso aí pode largar a mão, mas ela não. Ela acreditou. Foi mãe mesmo, né? Ela foi mãe. Aquela mãe que ela ia em locais onde eu estava, em situações terríveis. E ela chegava lá, ela demonstrava o amor dela, ela chorava lá naquela hora lá. Meu filho, o que é isso? O que você está fazendo? Você vai matar sua mãe. Volta para casa. Vem embora, teu lugar está lá. Mas aquela prisão, sabe? Aquela prisão, aqueles envolvimentos, e acabou que, diante do quadro todo, o que resta para a pessoa? Eu acabei me tornando mendigo.
Interessante que eu me lembro que agora, nessa época, era como um masoquismo espiritual. Era prazer no sofrimento. Sim. Era uma coisa maligna. Era uma coisa terrível, uma coisa diabólica. Eu tinha prazer no sofrimento, porque tinha uma mentalidade. Eu pensava assim, o povo está preocupado em trabalhar, o povo está preocupado em trocar de roupas, de estar aí de uma certa maneira tendo que comprar, tendo que pagar. Eu falei, eu não, eu estou aqui aí, ó. Era quase com uma filosofia anarquista, né? Antigamente. Né? Exatamente. Era desta maneira. Sim. Então eu pensava, não precisa se preocupar com aluguel, não precisa se preocupar com água. Estou comendo, eu sobrevivo do que eu como, estou vivendo. Não preocupava com se eu estivesse bem, mal, cheirando bem. Ou... Em contrapartida, pastor, também não havia sonhos de melhora, de nada. Não havia sonhos. Isso era uma das morrem, né? Morrem. E a dor, muitas das vezes, a dor na vida de uma pessoa, diante das frustrações, das decepções, se torna tão grande que, morrendo o sonho, morre toda aí qualquer iniciativa e ação na vida de uma pessoa. Aproveitando aqui, pastor, dá assim uma palavra para quem está assistindo a gente. Talvez você tenha alguém na família que esta pessoa tenha enfrentado esses momentos e às vezes nós não acreditamos naquilo que de fato, ou na verdade, Deus pode fazer. Estou diante do pastor Edson Apolinário, alguém que venceu, não é? Alguém que de fato Deus tomou pela mão. E está aqui um exemplo de superação e da possibilidade de um agir de Deus. Até porque o campo predileto da atuação de Deus é impossível, não é, pastor? É verdade. Então fique aí conosco, não é? Compartilhe essa realidade que você está acompanhando com aquela pessoa que precisa, porque Deus fará deste VidaCast de hoje um instrumento nas mãos dele para alcançar ainda mais vidas e trazer esperança a muitos corações. Louva a Deus pela sua vida, pastor, e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Então o senhor já estava ali, já se encontrou numa situação de rua. Como é que era o alimento? Como é que o senhor fazia para alimentar? Na verdade, pastor, veja bem, sempre a gente tinha essa filosofia do pedir. Saia pedindo. Não se importava com quem, que hora, a gente pedia, sempre mendigando, pedia para um, pedia para o outro. Em alguma circunstância, quando não alcançava mesmo aquilo que era suficiente, muitas vezes dormia com fome, muitas vezes não tinha mesmo ali o que comer, não. Mas muitas vezes ia ali para a porta do mercado municipal, na cidade de Varginha, tinha ali o mercado municipal, um latão ali de querosene, aqueles latão grande, e geralmente ali é onde era lançado, né, aquelas frutas, laranja, banana e outras coisas mais que estavam se estragando, então lançava ali. Então a gente ia, não ia só eu, ia eu e alguns outros, né? E naquele local ali a gente pegava alguma daquelas frutas ali, retirava aquela parte mais estragada e a parte boa ali, maçã, tudo assim, era o alimento. E, conforme eu disse, ia no lar, nos lares também e pedia. E muitas vezes, até mesmo em razão da bebida, em razão da droga, tudo, nem se alimentava. Não se alimentava, não se preocupava. Eu cheguei a ver muitos ali junto comigo, ali ao longo dos anos, vivendo essa história, né, que morriam. Às vezes a gente estava lá, a pessoa, durante o decorrer do dia, tudo bem, dormia, quando era no outro dia, estava morto lá junto com a gente. Então é uma situação, pastor, que se Deus não entra na vida da pessoa para mudar essa história, a pessoa não tem força para sair. A pessoa não consegue sair. Porque um abismo puxa outro abismo. Um abismo, né? Chama outro abismo. Quero até aproveitar, né, falar com você que está aí participando, ouvindo. Quem sabe você conhece alguém, tem alguém na família
que você pensa que não tem jeito para aquela pessoa, às vezes, por ela própria, ela jamais vai conseguir. Mas apoie as pessoas, não nos erros dela. Encoraje ela. Faça ela ver que ela é possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela mudar. Porque Deus muda qualquer história. O Senhor, Ele muda, Ele é que dá força. Foi o que aconteceu na minha vida. Se hoje eu estou aqui, podendo dar esse testemunho, eu nunca vou me vangloriar e declarar eu. Porque eu sei que quem me tirou desta condição que eu vivia foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, pastor. Somente ele, né? Só ele. Sem ele, a pessoa não consegue, não. Eu sempre digo que nós pensamos que somos autossuficientes. E quando experimentamos o colo do Pai, é diferente. É totalmente diferente. Eu imagino que o Senhor levou o senhor para o próprio colo, né? Para o abraço de Deus. Foi sim, pastor. Olha, pastor, e foi de uma maneira assim tão maravilhosa, a maneira como que Deus trabalhou comigo, porque eu acabei me tornando uma pessoa muito dura. Mesmo sendo uma pessoa naquela condição que eu vivia, eu era uma pessoa que eu não conseguia confiar, eu não conseguia... Ficou amargo, né? Fiquei amargo demais, não conseguia amar, eu não conseguia de forma nenhuma querer ver o bem das pessoas, né? E foi nesse contexto que Deus levantou uma pessoa para ir até eu e se preocupar comigo. Até inclusive ele já partiu, não está mais conosco. O nome dele é Edmilson. Esse foi um servo de Deus, um homem que se dedicou mesmo a falar comigo do amor de Deus. Então, você que é parente do Edmilson, está aí a palavra de gratidão, na verdade. Com certeza. A lembrança, e com certeza ele faz parte ativamente, não é, dessa vitória maravilhosa que o pastor Edson conquistou. Pastor, eu sei de um caso, eu estou lembrando aqui, teve um caso que o senhor teve uma situação de agressão, parece, uma facada, não sei, teve isso mesmo ou é coisa que eu guardei aqui? Sim, sim. Aconteceram muitas coisas, pastor, ao longo da minha vida. Muita confusão, muita briga, mas tem um fato aí, né, que marcou mais ainda, foi ali na Rua Santa Cruz. Rua Santa Cruz, sim, ali em Varginha, em que num domingo pela manhã, num bar, a gente jogando sinuca e todo mundo embriagado, eu me envolvi numa confusão lá. Eu me envolvi numa confusão com uma determinada pessoa e nessa confusão, nessa briga, foi um grande livramento de Deus. Foi um livramento de Deus. Nesta confusão, diante do quadro ali, no estado que eu estava, eu vou e desrespeitei a pessoa lhe dando um tapa no rosto. Quando eu dei o tapa no rosto dele, ele se armou de um canivete pontiagudo e ele desferiu um golpe violento no meu pescoço, sabe? Foi um golpe que tem até, eu carrego a cicatriz desde cima até aqui embaixo, uma cicatriz profunda, longa, que deu um total até de 32 pontos na época. Meu Deus, hein? E que livramento. Foi um livramento. E interessante que essa mesma pessoa já havia até, inclusive, matado um outro com também uma facada no pescoço. E nesse dia eu sei que foi um grande livramento de Deus, porque cortou o pescoço, sim, mas justamente no local ali havia artéria, não se sabe explicar por que razão, houve um pulado corte, justamente na artéria ali, não houve o corte. Mas é a mão de Deus mesmo. A mão de Deus. Não tem outra explicação. Não tem. Porque o senhor estava vendo aquela realidade.
As pessoas viam aquela realidade, mas Deus já viu hoje, né? Exatamente. Deus viu amanhã. Só para a gente pontuar aqui, pastor. Sim. Já são quantos anos que o senhor saiu? Nós vamos entrar ainda no testemunho. Certo. Mas o senhor tem noção de quantos anos que o senhor realmente foi para a presença de Deus até hoje? Tenho. Faz exatamente 31 anos. 31 anos. Por que eu quis falar? Às vezes você está assistindo e pensa que é 2 meses, 1 ano. Às vezes alguma pessoa pode dizer assim, mas ele vai voltar. Na verdade, não. Você vai entender mais ainda daqui para frente dessa história. Mas, pastor, tem uma situação também, eu já vou provocando, porque eu sei um pouco da história, que o senhor, não sei como, foi tido como louco, né? Exatamente. Pessoas realmente chegaram a internar o senhor. Como é que foi isso? Por que chegou a esse ponto? Olha só, na verdade, o meu pai, mesmo ele sendo católico, ele também tinha os envolvimentos em outras cerimônias, né, espirituais, seus trabalhos, né, suas oferendas, aquelas coisas outras mais. E com isso, acabou que a família toda passou a sofrer retaliações espirituais muito, mas muito terrível mesmo. E eu também acabei me envolvendo, acabei participando de algumas coisas também, de oferendas, enfim. Então tinha o que era chamado como surto, mas na verdade não era um surto, era uma possessão. Conforme eu falei no início, havia algumas vezes que sexta-feira eu fugia de mim. Eu me dava conta de mim novamente na segunda-feira. Então eu ficava sexta, sábado, domingo, sem saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Na verdade, devia ser uma legião, então, né? Era uma legião. Uma legião de demônios. Legião de demônios, era a situação. Porque eu mesmo acabei me envolvendo. E eu com esse envolvimento, para você ter uma ideia, com 14 anos de idade, eu passei a ter ataques epiléticos. E foi até os 37 anos de idade. Mesmo fazendo uso de medicamentos e com vários profissionais da saúde, mas era já ações espirituais. Já eram situações, havia muitos momentos ali que eu me dava conta inicialmente, quando começava aquele ataque epilético, e depois eu voltava do ataque, mas eu ainda continuava com a mente tomada. Então falava fazia coisas, tinha atitudes, coisas muito loucas, considerada realmente de pessoa doida, mas era possessão. Com isso eu fui até internado. Fui internado 2 vezes em Lavras, na cidade de Lavras, né, Minas Gerais. Eu fui internado 2 vezes ali como até mesmo uma pessoa com problemas mentais. É interessante porque o tema é ele foi eletrocutado. E antigamente, para quem está na área aí de saúde mental sabe que hoje, graças a Deus, não mais, mas eram feitos experimentos, não é, com choque para tentar resolver algum problema de ordem mental. E eu fiquei sabendo também que o senhor chegou a passar por essa experiência. Passei por essa experiência dolorosa. Experiência dolorosa. O senhor me desculpa, mas eu não conheço ninguém que passou por isso. É muito curioso. Sim. Né? E não adiantou nada. Não. Hoje não se faz mais, né? Já há muitos anos, né? Já, até isso já não tem mais valor na sociedade. Mas na época, quando era o tratamento que se fazia, eu me lembro, ali em Lavras, na cidade de Lavras, né, no Hospital Paulo Menencurso, eu fui, a primeira vez, na verdade, eu fui para internar meu pai. A minha mãe arrumou os papéis, os documentos, tudo que era para internar o meu pai, e só que os meus também estavam arrumados, e eu não sabia. E me pegaram, que aí ela falou assim, olha, vai de companhia com seu pai. E eu fui de companhia com ele, só que chegou lá que eu entreguei os papéis todos lá e eu estava no bolo também.
acabou que ele Meu e eu Deus. ficamos internados. E nessa internação, ela foi a primeira vez, se não me falha a memória, eu fiquei, eu acho que 28 dias a primeira vez, 28 dias internado. Então ocorreram os choques. Tinha uma sala própria para aquilo, então várias pessoas em leitos individuais, né? Éramos colocados ali naqueles leitos ali e amarrado ali na cama, e cada um era colocado uma espécie de um capacete, igual hoje, né, os Motociclista. motoqueiros usam, né? Sim. Então, e aquilo ali era o choque, era uma coisa violenta demais da conta, era muito violenta. Primeiro, a pessoa, ela passava, né, até mesmo até tomava ali aquela injeção, aquela coisa que apagava a pessoa e depois vinha o choque. Eu cheguei a passar isso da primeira vez na internação e, conforme você disse, literalmente é como se eletrocutado. Olha para. É do alto da cabeça até a sola do pé. É uma coisa terrível, que enquanto não chegava a vez da gente, a gente ainda via aqueles que vinham sendo, primeiramente, passando por este processo. A pessoa pulava com a cama no momento que a chave ela era, de uma certa maneira, ali conectada para o choque chegar. E era uma coisa muito terrível, que deixa marcas, sabe? A própria pessoa em si, ela sabe que ela carrega marcas, lembranças. Ela carrega marca, carrega lembranças daquilo, porque no momento do impacto daquilo na cabeça da pessoa é como explodir uma bomba, é uma coisa terrível. Mas é porque buscava-se a cura. Na verdade, eles entendiam que era algo bom, né? Exatamente. Havia uma experiência, era um experimento, né, que acreditava-se fielmente que aquilo ia trazer algum resultado. Exatamente. Não deve ter sido muito agradável ficar esses dias, 28 dias, né, pastor? 28 dias. Internado num local desse, porque via de Não. tudo. E, na verdade, existem pessoas que iam para lá, né, e realmente eram esquecidas também. Exato. E até uma luta contra essa situação do manicômio, né? Hoje há movimentos através dos psicólogos aí que são Exato. totalmente contrários. E que nós sabemos que muitas coisas são naturais. Exato. E no caso do senhor, além de refletir no natural, era espiritual. Com certeza. Então nós acreditamos na ciência, sabemos que existem coisas científicas. No caso do pastor Edson Apolinário, ele próprio vivenciou, e ninguém melhor do que ele, para compartilhar conosco que havia algo espiritual, uma ação de demônios, trazendo desequilíbrio, trazendo uma vida debaixo mesmo do senhorio de Satanás. Pastor, mas como que acontece no meio dessa situação do senhor estar na rua, desses tratamentos? Esse irmão começou a levar para o senhor algo sobre o amor de Cristo. Pelo que o senhor pouco já disse, parece que ele insistiu. Com certeza. E como é que foi o desfecho disso? Até o senhor entregar sua vida nas mãos de Deus, confessando a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Pastor Carlos, na verdade, fácil não é. Porque o ser humano, desde que ele adota uma filosofia de vida, ele, por si mesmo, ele se julga estar certo. Ele julga que ele está certo. Por mais errado que ele possa estar, tem que ser, como a própria palavra de Deus diz, né? Só o Espírito Santo de Deus é que pode convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então eu, naquela minha filosofia, eu julgava que eu estava certo. Mesmo sabendo que eu estava sofrendo, mesmo sabendo o sofrimento que eu causava na minha família, porque a minha família me buscava. A minha família não aceitava aquela condição que eu vivia. Não abandonaram. Não abandonaram, em hipótese nenhuma, em tempo nenhum. Eles sempre me procurando, eles sempre atrás. Eu não conseguia ficar dentro de casa.
Eu não conseguia conviver com a família. Eu chegava em casa, o máximo que eu conseguia ficar lá dentro de casa com a família lá era 1, 2, 3 horas, e aquele desespero, aquela coisa, eu tinha que sair. E eu saía, tinha lá em Varginha uma turma, hoje, só um até hoje que eu tenho conhecimento, de uma turma enorme que não morreu. Mas os demais outros todos morreram. Então nós ficávamos, essa turma lá era conhecido como a turma da caixa d'água. A gente ficava num determinado local lá, simplesmente de noite, bebendo, e ali fumando, aprontando, né? E esse irmão Edmilson, ele foi instrumento de Deus. E ele começou, então, a passar lá onde nós estávamos. E ele chegava, distribuía o folheto, e ele falava do amor de Deus. Ele era escarnecido, nós zombávamos dele, nós não aceitávamos, fazíamos até mesmo, né, algumas situações para envergonhar ele, mas ele perseverante. Ele foi sempre perseverante e ele sempre estava ali, sempre falando alguma coisa, aconselhando, orando conosco, lendo a Bíblia. E uma palavra que ele falou que marcou muito a minha vida foi que eu naquela condição, eu era revoltado com a vida. Mesmo daquele jeito que eu vivia, eu era muito revoltado com tudo e com todos. Julgava que todo mundo era culpado da minha condição. E ele chegou e falou para mim, Jesus te ama. Essa palavra nunca eu vinha esquecer dela. Ele declarar, Jesus te ama. Aquilo me levou a começar a refletir. Me lembro que no momento quando ele falou Jesus te ama, eu perguntei para ele, mas se ele me ama, por que eu estou vivendo desse jeito? Aí ele ainda me respondeu, é porque você não conhece ele. Se você conhecer ele, você vai ver que não é ele o culpado de você estar vivendo assim. Porque ele te ama, ele não te quer nessa condição. E aquilo me levou a começar a refletir, começar a pensar, começar a avaliar melhor a vida. E eu comecei a me interessar pela pessoa dele, porque ele falava e ele tinha paciência de ouvir. Ele falava e ele tinha paciência. É muito importante isso na vida de quem está decepcionado com a vida. Ele quer que as pessoas ouçam ele. Ele quer que as pessoas entendam a dor dele. Por mais que às vezes as pessoas falam, fulano é sem vergonha, fulano tem que criar vergonha na cara, tem que dar um jeito de mudar disso aí. Mas muitas vezes a pessoa não tem força para sair disso. A pessoa, ela, dentro de si, ela quer uma mudança, mas ela não sabe aonde começar, ela não sabe como sair. Não tem um ponto de apoio, né? Não tem um ponto de apoio. Ela não tem nem como começar. E ele teve paciência comigo, de tal maneira que ele me levou para a casa dele. Ele falou assim, olha, vamos lá em casa que eu tenho uma surpresa para você, eu quero te mostrar uma coisa lá. Ele não tinha nada para mostrar, mas tinha tudo. Porque eu cheguei na casa dele, com ele lá, ele foi conversando comigo, você vai almoçar comigo hoje. E ele estava no trabalho, foi no horário do almoço dele, ele passou por lá, e ele nem voltou para trabalhar. Aí lá na casa dele, ele falou assim, rapaz, aproveita, toma um banho lá. Aí fui pro banheiro dele para tomar um banho, ele me deu da roupa dele, trocou a minha roupa, cortou meu cabelo, tudo nesse dia. Meu Deus, que coisa linda. Deu um banho, não deu um banho literal, né? Mas ofereceu as condições todas, tal, lá, e me deu da roupa, cortou meu cabelo, ficou conversando comigo, e foi trazendo clareza ao meu entendimento a respeito do amor de Deus. A respeito do amor de Deus. Porque se o ser humano ele não conhecer a verdade do amor de Deus, ele nunca vai entender a vida. Ele não vai nem entender por que ele existe. Não vai encontrar razão para viver. Não encontra razão. Ele não encontra razão, ele não tem sonho.
Até porque o profeta Isaías, ele disse que fomos criados para a glória de Deus. Glória de Deus. Se vivemos para desonra, não estamos vivendo o propósito. Exatamente. Encontrando esse amor, não é, pastor? Exatamente. O Senhor encontrou razão para viver também. E aí eu comecei a parar um pouco, a refletir um pouco, a ponto que nesse dia, quando chegou mais à noite e tal, e que eu falei assim, agora eu tenho que dar um jeito. Eu não queria voltar mais lá para o lugar. Eu já não queria voltar mais lá para aquele lugar. Estava trocadinho de roupa, estava perfumado, estava melhor, tinha ouvido muitas coisas boas, coisas novas, coisas que eu até então não conhecia. Porque como Paulo fala, em Romanos capítulo 1,16, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus, a palavra, as escrituras sagradas, ela tem poder para mudar a estrutura, a filosofia de vida de uma pessoa. Por mais profundamente que ele esteja mergulhado nas trevas, a palavra de Deus tem o poder para arrancar ele dali. E transportar para o seu reino de amor e luz, né? Exatamente. Mas passou a importância de um servo bom e fiel também. Exatamente. Porque não é qualquer um que faz isso, não. Não. Ele foi obediente ao Senhor. Exatamente. Com certeza o Espírito Santo o guiou e ele foi obediente ao Senhor. Foi mesmo sabendo que estava correndo um risco. Exatamente. Mesmo sabendo que para alguns aquilo poderia parecer loucura. Exatamente. Mas ele o fez e o resultado está aqui hoje, né? Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pelo que ele, né, ele trabalhou, a forma como que ele foi instrumento de Deus na minha vida. Não é só ele, porque a gente depende muito. Claro, né? É um conjunto. Não dá tempo de falar de todo mundo. Não tem como. Mas só pegando a deixa aqui, às vezes a gente acompanha na mídia aí, em vários lugares, na internet, né? As pessoas falando dos defeitos e, infelizmente, os maus exemplos das igrejas evangélicas. Não vem um caso, cada um vai dar conta de si mesmo, não me cabe aqui defender ou acusar ninguém. Mas nós realizamos um trabalho que, na verdade, pouco é divulgado. Um trabalho social. Com certeza. Hoje, temos 2 pessoas muito queridas internadas, a Igreja Batista Nova Vida, a qual sou pastor, 17 anos aqui nessa cidade, Pouso Alegre, Minas Gerais. Ninguém que bateu na porta precisando de ajuda para internar alguém deixou de ser ajudado. Tendo ou não condição, nós entendemos a importância do cristão em estender a mão, muitas vezes quando ninguém tem coragem de estender. E graças a Deus, essas 2 pessoas que ali ficaram, estão, de outras mais que não ficaram, porque a pessoa precisa querer também, com certeza, estão dando gosto, realmente resultado. E tem um que já está quase 7 meses e está bem, mas muito bem, pastor. Eu fico ouvindo o senhor e lembrando deles. Por isso que eu quis fazer menção. E um deles é muito amigo meu, estava em situação de rua, fugindo de mim. Eu fiquei 3 anos procurando ele. Fui aonde ele estava. Quando ele ficou sabendo que eu estava lá, ele ficou muito envergonhado, brigou com a irmã que tinha me contado por telefone e fugiu. Eu tive que arrumar uma estratégia para que outra pessoa fosse, quando ele já estava lá e descobriu que eu estava por trás disso, mas foi emocionante. Então, realmente, você que está acompanhando o VidaCast hoje, não é? Valoriza aquela pessoa que estende a mão para você. Quando alguém estendeu a mão para mim, foi muito importante. E muitas pessoas, de fato, fazem parte dessa história. Eu já quero pedir, não é, com a liberdade do pastor Edson, perdão, porque o tempo é curto, mas se ele fosse relacionar essas pessoas, a gente ia gastar aqui vários momentos. Com certeza. Então eu tenho certeza que ele tem que agradecer a todos aqueles que de alguma maneira colaboraram para que a vida dele fosse de fato um encontro com Deus, ao encontro de Deus. Não é isso, pastor? Com certeza, pastor. Porque quando a gente... O senhor quer café ou não? Não, obrigado. Tá. Agora... Vou tomar um cafezinho aqui. Vamos lá.
Pastor, quando a gente vai olhando, vendo a realidade dos acontecimentos, a gente sabe que Deus, ele levanta pessoas. Ele levanta pessoas. Não tem sequer uma pessoa neste mundo que ele não tenha ajuda de pessoa e que são pessoas que Deus está usando para abençoar a vida dele. Todos nós somos ajudados e precisamos ajudar. Precisamos compreender a realidade que muitos não conseguem sair aquilo que nós falamos inicialmente. É porque ele não sabe como que ele sai daquela condição que ele está. Então precisa... Desnorteado, perdido. Se perde. Precisa de alguém dar uma direção, né? Precisa, porque se perde por completo. E vai mergulhando cada vez mais ao desespero, ao desânimo, vai mergulhando cada vez mais naquilo que vai simplesmente reduzindo a pessoa a nada. E Deus não desiste da gente. Deus não desiste, pastor. Eu gosto muito do Salmo 113, versículo 5 ao versículo 8, onde ali a palavra de Deus fala, né? Quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus que habita nas alturas? A Bíblia diz que Deus, ele se curva para ver o que se passa no céu e na terra. E diz as Escrituras Sagradas que é ele que levanta o necessitado do pó. E é ele que tira o pobre do monturo, para o fazer assentar entre os príncipes. E a Bíblia diz, sim, entre os príncipes do seu povo. É a mudança de história. É a mudança de vida. Quantas pessoas têm dúvida do amor de Deus? Quantas pessoas, até na vitória que ela tem, ela julga que foi pela capacidade dela própria que ela conseguiu, que o mérito é tão somente dela. E muitas vezes ela não sabe que por detrás dos bastidores existe pessoas que pode, às vezes, a pessoa não ter nem noção da influência dessa pessoa na vida dela, mas que foi instrumento de Deus. Deus, ele está sempre a observar a realidade da humanidade. Ele não desampara, ele é o único Criador. Ele é o único Criador. Ele não abandona aquilo que ele criou com tanto amor. O ser humano, a coroa da criação, imagem e semelhança de Deus, muitas vezes a condição que o ser humano está vivendo, aquela condição perdida, aquela condição desesperadora, às vezes foi uma decisão errada que ele tomou. E às vezes nem não foi ele, às vezes alguém tomou decisões erradas que influenciou a vida daquela pessoa e o levou a uma grande derrota. Essa pessoa jamais pode ser abandonada. Ela precisa ser compreendida como imagem e semelhança de Deus. A transformação do que Deus fez na minha história, na minha vida, é mediante a morte e a ressurreição de Jesus, pastor. Foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus. Eu amo falar de Jesus porque eu sei o que esse amor dele na minha vida representou. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei a realidade do que eu vivia. Há coisas que é vergonhoso até fazer menção. E o Senhor, eu sei que o sangue dele me purificou. Graças a Deus. Eu sei que o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. Amém. Porque ele faz isso com todos aqueles que até a ele se achegam. Ele, Deus mesmo fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para você ver, né? Um homem que passou pelo fogo natural, fogo elétrico, que passou exatamente por, vamos dizer, né, tratamento de choque. Pela misericórdia de Deus, o Senhor, ele me chamou para ser hoje um ministro do Evangelho, para poder anunciar o amor dele, a graça dele, a bondade dele. E serve para nós, sabe, pastor? E serve para você que também que está aí participando conosco. Nunca esqueça do amor de Deus. Não desista das almas. Não desista de pessoas. Por mais
pouco que possa parecer o que você está fazendo em ajudar alguém, se tiver na sua capacidade de fazer, faça com amor. Faça com amor. A sua pequena atitude pode mudar a história da vida de uma família inteira. Uma família inteira. Quando você é instrumento de Deus para abençoar uma pessoa, saiba que muitas outras pessoas mais estão sendo abençoadas também. E Deus quer isso de você. É o que Deus quer de nós, né, pastor? É verdade. Eu quero aproveitar duas situações aí, até porque há um convite ao trono da graça, para você também, para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite para uma classe de pessoas, o cansado, o oprimido, sobrecarregado. Quem está prometendo alívio é fiel, é o nosso Deus. Então, se você que está acompanhando o podcast de hoje tem alguma situação, talvez não como a do pastor, mas alguma situação que retirou sua força, roubou os seus sonhos e paralisou você, Deus pode mudar a história da sua vida. E o que o pastor disse é muito importante para aqueles que às vezes desistem de ajudar. Uma palavra, um abraço, um esforço um pouco maior, ele diz pode salvar uma família, mas eu vou além. No caso do pastor, muitas famílias foram salvas. Porque hoje ele é um instrumento de Deus. E eu posso falar como testemunho pessoal que eu bebi dessa fonte de sabedoria e de unção que vem da vida dele. E não uma vez, algumas vezes Deus usou da instrumentalidade do pastor Edson para abençoar minha vida, meu casamento, minha família e o ministério que o Senhor me confiou. Então, pastor, eu quero louvar a Deus, porque o Senhor disse sim. Sim para a vida. Amém. Sim para Jesus. Sim para o seu chamado. Deus seja louvado. Ainda bem, porque senão nós não estaríamos contando essa linda história hoje. Talvez o Senhor teria sido esquecido, na verdade, por uma tragédia que poderia ter acontecido naquele dia, mas Deus mudou a história da sua vida. Pastor, em se entregando a Cristo, tem uma história, eu vou adiantar aqui por causa do tempo, senão nós vamos ter que falar, é muita coisa, quem sabe mais para frente a gente não grava outro, né? Mas tem uma história que o senhor começou a andar de terno em Varginha, com a Bíblia debaixo do braço. O senhor já está vindo na igreja, essa época. Sim. Mas até chegar ali, eu quero deixar algo bem claro aqui. É importante a gente falar, porque as pessoas não têm conhecimento. Tentaram tratamento de choque, tentaram medicamentos, enfim, diversas coisas. E conversando com o senhor, nós chegamos à conclusão de que, fato, o que estava atormentando a mente do senhor e o comportamento eram demônios. É isso mesmo? Pastor, tenha absoluta certeza disso. A mais pura verdade. Eram demônios. Envolvimento tanto da parte do pai quanto da minha própria parte, enfim, eram demônios. O senhor foi liberto? Houve uma libertação? Houve a libertação. Um processo de libertação? Como foi? Exatamente. Veja só. A minha condição era uma condição, conforme eu mencionei, de mendigo. Dormia nas construções, comia nas latas de lixo, saía pedindo, ia para o posto de gasolina ali para pegar etanol para beber, quando não conseguia pinga, qualquer coisa, enfim. Era uma condição miserável. E agressivo, ações demoníacas. E após ter esse conhecimento da verdade, conforme eu mencionei, o irmão Edmilson, né, falando a respeito do amor de Deus, Cristo Jesus, eu me lembro, a primeira vez eu entrei dentro da igreja evangélica, dentro da igreja batista, Vale das Bênçãos, lá na cidade de Varginha. Pastor Gedaías estava pregando a palavra de Deus, era um culto de oração. E quando termina, eu pergunto para ele, eu vou até a frente e pergunto para ele, e falo com ele, falo assim, pastor, a minha condição é essa. E narrei parte, em rápidas palavras, narrei para ele
parte daquilo que eu vivia. E perguntei para ele, será que tem jeito para minha vida? Aí ele pegou e falou assim, olha, jeito tem, eu não sou a solução, mas Jesus é a solução da sua vida. Se você crê que Jesus muda a sua vida, ele vai mudar a sua vida. E eu, naquele dia, eu já estava sendo evangelizado. Naquele dia eu falei assim, não, eu creio, eu acredito sim. E ele, então, vou orar com você. E aí, naquele momento, aí começou manifestações. E aquela manifestação para a libertação. Eu recebia... A manifestação de demônios, de né? demônios. A Sim. manifestação de demônios, aquela coisa que, de uma certa maneira, né, muitas pessoas vão ao chão e ali estribucha, aquela coiseira toda. Mas houve esta libertação. E essa libertação foi numa terça-feira. Eu voltei à igreja na quinta-feira, aquele processo continuou. Eu tomei a decisão de receber a Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Fui ensinado, fui discipulado a permanecer firme. O senhor continuou frequentando a igreja, então? Continuei firme na igreja, tanto que passou a ser na minha vida algo que diariamente, aonde eu queria estar, era na igreja. O senhor começou a ter prazer. Prazer. Experimentou a paz que só Cristo dá, não é? Só Ele dá. Então, direto eu estava lá. Era trabalho de mulheres, eu estava na igreja, era ensaio de louvor, eu estava na igreja. Todos os dias eu tinha prazer de ir lá, para me alimentar da palavra, para orar junto com a igreja. E a libertação, aquele processo foi acontecendo, e aconteceu uns fatos tão interessantes, que veja bem, eu era muito conhecido na cidade, em razão da condição que eu vivia. E, de repente, eu passei pelo processo de libertação. E eu me lembro até de um irmão... Retomou consciência? Retomei a consciência e tudo tranquilo. Um irmão levou roupas para mim. E o que eu fazia, então? Voltei para a casa dos meus pais. A vida era outra, a história era outra, né? E o que eu fazia? Já trabalhando, eu já no trabalho, eu chegava e muitas vezes o que eu fazia era o seguinte, chegava em casa, já de banho tomado, trocava a roupa, punha a melhor roupa que eu tinha, pegava uma Bíblia, colocava a Bíblia debaixo do braço e saía andando pelas ruas. Saía, não falava. As pessoas perguntavam, chamavam, eu banava a mão, cumprimentava cada um, mas era uma forma que o Espírito Santo de Deus me direcionava a fazer. Saí pelas ruas andando, as pessoas olhavam, via, algumas perguntavam, é ele? Outras, é ele mesmo. A transformação, a libertação. Quantas pessoas me paravam? Me paravam e perguntavam, mas rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu com você que hoje você está assim? E com isso Deus, Ele me deu o privilégio de falar do amor dele para muitas pessoas, porque eles... Que estratégia maravilhosa. Uma coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. O Espírito Santo de Deus direcionava. E eles viam aquilo, então eles convidavam, chamavam as mães, pegavam para conversa com meu filho, conversa com a minha filha. Eu ia nos lares, uma irmã, né, Maria Luísa, uma guerreira, me ensinou muito como que ela também é importante no meu ministério, na minha vida. Então, sempre ela tinha lugares para a gente ir, fazia visita, e às vezes eu simplesmente ia, porque ainda inexperiente no falar, na leitura bíblica, mas chegava lá, eu dava o simples testemunho da mudança. Mas foi uma libertação. Porque a palavra de Deus, ela ensina para nós, pastor, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O homem, ele é escravo do pecado, mas ele é escravo de demônios. É escravo, ele se torna presa do inimigo, que muda a mente, que muda as atitudes, que muda o falar da pessoa, que muda a maneira moral da pessoa viver. Então, quando a pessoa passa, como eu passei, pela libertação, pela transformação, aí sim,
se cumpre na vida da pessoa que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas são passadas. Tudo se fez novo. Maravilha. Então, desde esse dia, desse momento do meu encontro com Jesus, foi que aconteceu a libertação, a transformação. E Deus é tão maravilhoso que Ele me confiou o ministério hoje, ali na cidade de São Lourenço. Estamos ali com a Igreja Batista Nacional Shalom, na Avenida Getúlio Vargas, número 1975. Graças a Deus, um trabalho abençoado com outras duas Quantos anos na igreja ali, pastor? 28 anos que eu estou ali à frente. 28 anos. Você que vai passear em São Lourenço, faz uma visita. Que dia que é os dias de culto lá, pastor? É às quarta-feiras, sexta-feira, sábado, às 19h30 e aos domingos, às 19h, o culto da família. Não desde lá. E se apresente, olha, eu assisti o VidaCast e vim cá conhecer o senhor e seja abençoado, porque a igreja ali realmente é uma alegria só, um povo feliz, abençoado, pastoreado por esse homem de Deus, que Deus mudou a história da vida dele. Amém. Deus seja louvado, né? 20 e quantos anos? 28 anos que eu estou ali em São Lourenço. O senhor é casado com a dona Marta, não é isso? Isto, não pode esquecer. Essa é a minha princesa, né? Deus deu família? Deu família. Deus seja louvado. Filhos? Maravilhosos, filhos maravilhosos. Eu, na verdade, eu sou pai de 6 filhos. Tenho 3 filhos, né? Nessa antiga vida, fora do casamento, vida louca, vida sem compromisso, mas os meus filhos, esses 3 filhos fora do casamento, são filhos com os quais eu tenho netos, tenho bisnetos. Olha, e graças a Deus convivemos juntos. Isso que eu ia perguntar, o senhor faz parte da vida deles hoje? Hoje participamos ativamente juntos. Eu poderia dizer que Deus, na verdade, deu o senhor de volta para a família. Com toda certeza. E é um relacionamento puro, como que se nunca tivesse acontecido nenhuma lacuna. Deus seja louvado que o Senhor trouxe. Eu acredito que eles testemunham, vivenciando a mudança. Ah, com certeza. E houve perdão e conserto, com certeza. Com também. certeza. É isso que Deus faz. Ele muda tudo, né, pastor? E no casamento com Marta, eu tenho outros 3 filhos. Tenho 3 filhos com Marta, então sou pai, na realidade, 6 filhos. 3 filhos fora do casamento e 3 filhos no casamento com Marta Lúcia. Um abraço para a pastora Marta, seus filhos. Deus abençoe muito a vida de vocês e também fazer a menção ao pastor Gedaías, nosso pastor, né, tutor aqui da região toda. A irmã Marilisa, que eu conheço tanto, é a Marilisa mesmo, né? Irmã do pastor Zé Roberto? Não, aquela não, é outra secretária. Não. É uma outra. Então manda um abraço para a Marilisa também. A outra está viva? Está ainda? Viva. Maria Heloísa. Maria Heloísa. Eu troquei. Heloísa. Um abraço para você. E na pessoa deles, a todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para esse testemunho hoje ser uma realidade. Pastor, concluindo o nosso momento aqui, deixar algo para quem está nos assistindo? O senhor quer deixar uma mensagem para aquelas pessoas que assistiram o VidaCast de hoje? Quero sim, pastor. Olha, você que esteve aí do outro lado, por alguma razão, o Espírito Santo de Deus levou você a participar desse bate-papo, desse momento, desse testemunho. Algum propósito Deus tem nisso. Você deve divulgar isso. Você fica incumbido de uma responsabilidade, de uma missão divina, de levar conhecido para quem quer que seja, que independente das circunstâncias da vida de uma pessoa, essa pessoa nunca deve desistir da vida, nunca deve desistir de si mesma. Ela tem que sempre entender que ela nasceu por um propósito divino. E você leve as pessoas a conhecer esse amor de Deus. Deus mudou minha vida.
Deus mudou minha história. Deus muda qualquer história. Deus muda qualquer situação. Quem sabe você chegou a pensar em desistir. Quem sabe você conhece situações, talvez não tão profundamente como essa que você ouviu hoje, mas você conhece situações de sofrimento, de angústia. Diga para estas pessoas, para elas segurar firme na mão de Deus, para elas olhar firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não desista, não desista, não pare. Continue lutando, continue orando, continue clamando a Deus, porque nele, com certeza, tem resposta. Nele tem solução. Muito obrigado, pastor. De nada, pastor. E eu que agradeço muito também, me sinto honrado de poder participar de um programa tão nobre, tão sugestivo como esse. Que Deus continue dando força a essa emissora, a você, para que tudo dê continuidade e outras vidas mais também sejam alcançadas. Amém. Quero também concluir com você aqui, agradecer a sua companhia. Há uma passagem bíblica que trata de um homem endemoniado de Gadareno, que estava na região de Gadara e vivia nos sepulcros, no lugar de morte, para você entender, literalmente no cemitério. E este homem estava ali, nu. Eu posso dizer que sem sua dignidade, sozinho, e ele era violento. As pessoas tinham medo dele e ele se feria. Ele mesmo se feria. E quando eles prendiam ele fazia das cadeias em pedaços dos grilhões. E certa feita, Jesus passou por ali. E a legião de demônios que estava naquele homem, ela teve que sair dele. Uma das coisas que me chama a atenção é que ele se apresenta vestido e, de fato, ele se apresenta transformado. E o pessoal daquela região ficou mais incomodado com os porcos que precipitaram do que em testemunhar o milagre de Deus. Quantas vezes nós mudamos de vida e a sociedade não acompanha o poder de Deus e continua perseguindo por outros motivos? Somente uma pessoa que saiu da situação, que o pastor Edson saiu, e entende o que Deus fez, é que pode, de fato, glorificar o Senhor em total realidade. É interessante que aquele homem, ele queria seguir Jesus. Jesus disse, olha, não, você vai voltar para os seus. Quando eu pergunto ao pastor Edson, quando eu afirmo que Deus deu a ele de volta à família, eu imagino que aquele homem foi restituído para sua casa. Quantos hoje não estão acompanhando o crescimento dos seus filhos, porque estão no alcoolismo? Quantos hoje não estão acompanhando a sua esposa? Quantos estão perdendo o melhor da vida, que é a sua família, porque não se deram conta, pensam que são livres porque fazem o que querem, mas estão se emaranhando nessas situações de vícios e demais coisas. E estão deixando de usufruir do melhor, que é a presença de Deus, a comunhão com Deus e sua família. O desejo do meu coração é que o VidaCast de hoje sirva de instrumento para tocar na sua vida, na sua família, e que Deus também mude a sua história. A Igreja Batista Nacional Nova Vida tem sede em Pouso Alegre, igrejas, 2 em Pouso Alegre, Parque Real e Jardim Paraíso, hoje, cidade de Congonhal também, na cidade de Ilicínia e Guapé, que ficam às margens da represa de Furnas, na verdade, Guapé. Se você desejar nos fazer uma visita, será um grande prazer. A Igreja Batista Nacional Shalom fica em São Lourenço, Avenida Getúlio Vargas, 1975, bairro Jardim Serrano. Tem também ali uma segunda igreja na Simeão Dutra e a outra no bairro do Carioca, dentro da cidade de São Lourenço. Olha aí. Aí você pode, estando passeando ou morando aí perto, visitar a Igreja Batista Nacional Shalom. Pastor Edson tem muito mais história para contar, mas o tempo é curto. Foi por alguns mandatos o presidente da nossa associação da Convenção Batista Nacional, aqui no sul de Minas. Eu posso dizer que onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Pastor, muito obrigado pela Eu sua que agradeço. companhia e obrigado a você também. E até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, ativa o sininho para sempre que chegar vídeo novo, você não perca esta grande oportunidade. Um beijo no coração. Você está no seu podcast, hein? O podcast que você pode chamar de seu.